Fala aí, turma, tudo bem? Professor Williams dos Santos Lúcio para mais um vídeo. O tema de hoje é o planejamento, programação e controle da produção. Então, nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês como analisar a estrutura do produto para poder fazer a programação para frente e a programação para trás. Isso me ajuda a otimizar o meu sistema produtivo e entender como eu aplico lá os conceitos de produção puxada e também empurrada, minimizando a quantidade de estoque que é gerado entre os processos produtivos e também determinando o momento certo de fazer a aquisição de cada insumo necessário no meu processo produtivo. Então, vamos lá. Falar primeiro aqui, né, sobre os sistemas da administração da produção e suas variáveis. Basicamente, nós temos 4 decisões, né, importantes aí dentro do sistema de PPCP, que é o que eu vou produzir ou comprar, quanto eu vou produzir ou comprar, né, a partir do momento que eu tenho uma demanda de um produto acabado, quanto de cada insumo que eu preciso para atender este pedido. Quando, que é o que veremos hoje, em que momento que eu tenho que começar essa produção para entregar os produtos na data estipulada e o com quais recursos que eu tenho que executar essa produção, essa compra. Isso aqui nós já vimos nos vídeos anteriores com previsão de demanda. Isso nós já vimos também nos vídeos anteriores com o cálculo de necessidades de materiais. O link desses 2 vídeos estará na descrição do vídeo. E hoje o nosso foco é o quando. Com que eu farei um vídeo aí no futuro. Certo? Eu tenho que entender que para a tomada dessas decisões, eu tenho softwares de gestão, conceitos que me apoiam, né, nessas decisões. O software MRP1, ele me apoia nessas 3 primeiras decisões, né? O que, quanto e quando. Tudo que está relacionado aos materiais. E o MRP2 me apoia no como, né? No cálculo de quantos recursos eu preciso para o planejamento da minha produção. Isso em recursos humanos, né? Quantas pessoas eu preciso e quantas máquinas. O MRP1 a gente fala sobre a necessidade de materiais, certo? Só para conceituar rapidamente, né? A evolução desses softwares aí de apoio à decisão nos processos produtivos, até 1960, essas soluções eram utilizadas pelas instituições acadêmicas e pelos órgãos militares. Aí lá por volta de 1970 surge o MRP1, né, que é o Material Requirement Planning, ou planejamento das necessidades de materiais. Como eu falei no slide anterior, ele me apoia nos cálculos de decisão para o que, quanto e quando eu vou adquirir esses materiais. Com a evolução da tecnologia, em 1980, surge o MRP2, que é o Manufacturing Resources Planning, ou planejamento dos recursos de manufatura. Ele, além de calcular as minhas necessidades de materiais, né, matéria-prima e componentes, ele também passa a calcular quanto eu preciso de mão de obra e de maquinário, equipamentos para atender um determinado pedido, certo? Então ele também calcula materiais, MP, mão de obra e máquinas, equipamentos. Só que isso também continua evoluindo, né? Em 1990 surgem os softwares ERP, os Enterprise Resource Planning ou planejamento de recursos empresariais. Esses softwares, além de realizarem todos os cálculos para apoio à decisão relacionadas a esses recursos citados anteriormente, ele faz a integração de todos os departamentos da empresa. Ou seja, a partir do momento que é gerada a necessidade do cliente, o pedido do cliente, o departamento de compras já recebe a informação de que precisa comprar determinados insumos. O departamento produtivo já sabe que vai ter que produzir determinado item.
O departamento de expedição, quando manda esse produto para o cliente, a informação já é enviada para o departamento de vendas e cobrança. Então, todos os departamentos da empresa ficam integrados. Eu também tenho um vídeo sobre essa evolução, o link vai estar aí na descrição. Posteriormente, por volta dos anos 2000, com a crescente do conceito de gestão da cadeia de suprimentos, o conceito muda para o ERP2, que além de integrar os departamentos da minha empresa, começa a integrar a minha empresa a todos os integrantes da cadeia de suprimentos, como fornecedores e canais de distribuição. Então, os softwares dessas organizações começam a se conversar. Além também da chegada de soluções complementares, especializadas, por exemplo, como o WMS, que é para a gestão de armazéns, processos de armazenagem, expedição, inventário, e o TMS, que é o software específico para o gerenciamento de transporte. Mas nos vídeos de tecnologia da informação teremos mais detalhes sobre eles. Vamos aí ao nosso foco, que é o que, quanto e hoje o quando produzir ou comprar, com base no modelo de estrutura de produto e programação para frente ou para trás. Já vou pedir para vocês que estão gostando do vídeo darem um like aqui na parte inferior do lado direito, que já tem o ícone para curtir o vídeo, tá bom? Vamos lá. Eu tenho que entender que o Material Requirement Planning, nesse modelo, calcula as necessidades de forma a permitir o cumprimento dos prazos de entrega, com a mínima formação de estoques. Como a gente sabe, estoque é dinheiro parado. Então, quanto menos estoque eu tiver, melhor eu vou estar utilizando os meus recursos financeiros. E isso, ele planeja essas compras ou a produção desses componentes para que elas ocorram nos momentos e quantidades necessárias, sem produzir nem mais nem menos itens e no momento certo, nem antes e nem depois. Eu vou otimizar o meu processo produtivo, produzir os recursos na hora certa e na quantidade exata. Para isso, eu tenho que entender o que é o meu sistema produtivo. Meu sistema produtivo ele é um elemento capaz de transformar alguns recursos de entrada em produtos ou serviços. Ou seja, eu tenho as minhas entradas, que podem ser materiais, mão de obra, máquinas, instalações, dentre outros. Todas essas entradas passam pelo macro processo de conversão ou transformação e são geradas as saídas, que podem ser produtos, serviços, resíduos e também lixo. Então eu tenho entradas que passam pelo macro processo de conversão ou transformação e são geradas as saídas. Para ficar mais claro aqui, as minhas entradas, por exemplo, na fabricação de um automóvel. Eu posso ter como entrada a matéria-prima, que é o aço, a borracha, o plástico ou o vidro. Eu posso ter como entrada os equipamentos aqui, como no exemplo uma prensa, além da mão de obra utilizada. Todos esses recursos de entrada passam pelo macro processo de conversão ou transformação e eu tenho, por fim, a saída do produto acabado. E o porquê macro processo de fabricação? Porque para a fabricação, por exemplo, de um carro, que foi o exemplo citado anteriormente, eu tenho vários processos menores. Por isso que o produto acabado eu conceituo como um macro processo. Os outros processos menores são os processos. Então, para a fabricação de um carro, eu preciso do processo de corte das partes metálicas, eu preciso do processo de montagem do chassi, eu preciso do processo de encaixe da carroceria, do processo de acoplagem do motor a essa carroceria, do processo de montagem da parte elétrica, do processo de montagem do acabamento, do processo de montagem das rodas, e aí só depois eu vou ter o macro processo, que é o carro efetivamente montado e pronto para chegar ao cliente final. E eu tenho que entender que cada processo desse demora um tempo, uma unidade de tempo. Essa unidade de tempo pode ser em segundos, minutos
horas ou até dias, dependendo do meu produto acabado. Por exemplo, a fabricação de um navio, uma embarcação. O macroprocesso todo demora até meses. E cada processo menor ali podem demorar horas ou dias. E aí que entra a nossa estrutura do produto, né? Onde eu tenho aqui para a realização do macroprocesso, que é a produção do produto acabado, vários outros processos menores, como eu falei anteriormente, que têm tempos específicos para serem executados. Ó. Então aqui, por exemplo, para o macroprocesso de montagem da bicicleta, a montagem demora 2 períodos de tempo, aqui no caso 2 horas, né, no exemplo. Só que para montar a bicicleta, antes eu preciso montar o kit roda, que demora 2 unidades de tempo. Montar o kit quadro, que demora 1 unidade de tempo. Montar a roda, ó, demora 1 unidade de tempo. Comprar o pneu ou a disponibilização do pneu por parte do almoxarifado, 1 unidade de tempo. Então, cada etapa, cada processo demora um tempo específico. E é com isso que eu consigo determinar o tempo de fabricação de cada item, conseguindo prometer o prazo para o cliente final. Como eu faço essa determinação do prazo de entrega? Com base no tempo de produção. E aí eu tenho 2 modelos. Eu tenho a programação para frente e a programação para trás. Na programação para frente, eu consigo determinar a quantidade de tempo que é necessária para a realização, fabricação de um produto, e com a programação para trás eu otimizo esse tempo, fazendo com que cada etapa seja feita na hora certa, né? Sem gerar estoques entre os processos produtivos. O exemplinho que eu mais gosto de mostrar é inicialmente o da mesa, né? O mais simples aí, ó. Eu tenho uma mesa que, para ser fabricada, eu preciso entender a estrutura do produto. Ó. Então, a montagem da mesa demora 1 unidade de tempo, a disponibilização do tampo por parte do almoxarifado ou a compra desse tampo demora 2 unidades de tempo, a montagem da base demora 1 unidade de tempo, a aquisição das pernas que são utilizadas na base demora 2 unidades de tempo, e a aquisição das travessas ou disponibilização por parte do almoxarifado demora 1 unidade de tempo. Né? Então a montagem da mesa ela precisa do tampo, que é acoplado na base. E a base precisa das pernas e das travessas, certo? Então tem alguns processos aí que duram tempos específicos. Quanto tempo eu preciso para montar uma unidade de mesa? Com base nessas informações. Né? Alguns vão somar aqui todos esses tempos, né? 2 mais 1 mais 1, 4, mais 2, 6, mais 1, 7. Vão me dizer que são 7 períodos de tempos. Aqui no caso, 7 horas. É exatamente isso? Não, porque eu tenho tarefas aqui, processos que podem ser realizados simultaneamente. E aí que entra o conceito de programação para frente e programação para trás. Vamos lá aprender esses conceitos aí. Para mim fazer isso, eu tenho que montar a lista de tarefas pela sequência dos desdobramentos aqui, né? Então eu tenho a minha mesa, e aí eu faço a pergunta: determine a quantidade de horas necessárias para a fabricação, para a mesa ser fabricada. Como que eu vou fazer isso? Ó? Eu tenho que observar a estrutura do produto, eu tenho que montar a lista de insumos ou atividades, eu tenho que colocar essas atividades reordenadas da última para a primeira, eu tenho que inserir lá no final uma linha para o tempo ou período de execução, e eu tenho que preencher os tempos de execução observando qual etapa é dependente da outra. Eu tenho que entender essa dependência aqui dentro da estrutura do produto. Então, ó, eu vou fazer na próxima tela, mas aqui eu já montei a lista. Ó. Observei a estrutura do produto e montei a lista de insumos. Ó. Olha aqui a lista de insumos. Primeiro nível é a mesa pronta.
Depois eu preciso da montagem da base para que a mesa fique pronta. Eu preciso da compra do tampo para que a mesa fique pronta. Só que eu preciso da compra das pernas para que a base fique pronta. E preciso da compra das travessas também. Aqui cada unidade de tempo para essas atividades. Então aqui eu já observei a estrutura do produto e montei a lista. E aí ele me fala que a próxima etapa é colocar as atividades reordenadas da última para a primeira. Vamos fazer isso lá no próximo slide. Tá feito aqui, ó. Tem a estrutura do produto, tem a lista de insumos e coloquei essas atividades reordenadas, ó, da última para a primeira. Por quê? Para mim montar a mesa é a última etapa. Primeiro eu vou ter que fazer todos esses processos que vem antes aqui, ó. Tudo isso vai ser realizado antes de eu montar a mesa. Por isso que eu tenho que colocar na ordem invertida, ó, como está aqui, certo? Aí eu falo aqui também, ó, insira uma linha para o tempo ou período de execução. Tá aqui embaixo, ó, linha de tempo. 1 período de tempo, 2 períodos de tempo, 3 períodos de tempo, 4 períodos de tempo, 5 períodos de tempo. Nós iniciamos aqui do tempo zero, né? Para fazer esse cálculo. E aí, a última etapa para fazer a programação para frente, lembrando que esse é o modelo de programação para frente, preencha os tempos de execução, observando qual etapa é dependente da outra. Então vamos lá. O nome é programação para frente porque efetivamente eu puxo a programação para frente. Ó. Como é que isso acontece? Ó? Compra das travessas. Eu vou aqui observar a estrutura do produto e identificar que demora um período de tempo. Então eu começo aqui, ó, no período de tempo 0 e vou até o período de tempo 1, que poderia ser 1 segundo, 1 minuto, 1 hora, 1 dia, 1 semana, enfim. Aqui no nosso caso são horas. Então a compra das travessas eu vou consumir um período de tempo, certo? Beleza. Compra das pernas, ó. Compra das pernas demora 2 períodos de tempo. Vou começar também do momento 0. Vou consumir um período de tempo e mais um período de tempo, né? Porque demora-se 2 períodos de tempo para a compra das pernas. Beleza? Show. Depois aqui, ó, compra do tampo. Olhando a estrutura do produto, também demora 2 períodos de tempo. Eu não tenho nenhuma atividade que antecede a compra do tampo aqui na estrutura do produto, então eu vou começar do tempo 0, consumir um período de tempo e mais um período de tempo, porque também é uma atividade que necessita de 2 períodos de tempo. Beleza. Montagem da base. Montagem da base está aqui, ó. Demora um período de tempo. Só que aí eu tenho que observar qual etapa é dependente da outra, ó, porque eu só consigo montar a base depois que eu tiver com as pernas e as travessas em mãos. Então eu vou ter que verificar qual dessas duas etapas termina no tempo mais longo e eu só consigo começar a montar a base depois que esse tempo mais longo tiver encerrado. Entre as pernas e a travessa, a que tem o tempo mais longo, que termina no tempo mais longo, é as pernas, que termina no tempo 2, né? Após consumir 2 períodos de tempo. Então a base eu só começo a produzir ela a partir do momento em que a compra das pernas terminou, que é no 2, então vou consumir o início do 2 até o período 3, ó, porque essa etapa demora um período de tempo. Certo? E a última etapa é efetivamente, ó, a montagem da mesa. Está aqui, pela estrutura do produto, a montagem da mesa demora um período de tempo, só que eu só consigo montar a mesa depois que eu tiver o tampo pronto ou disponível e a base pronta ou disponível. Eu vou ter que novamente observar qual etapa é dependente da outra, qual delas demora mais tempo, qual que termina no tempo mais longo
para eu conseguir montar a mesa. Entre a disponibilização do tampo e a montagem da base, aqui tem o período maior de execução, ó, que termina no tempo mais longo, é a montagem da base, que termina no período 3. Então eu só consigo começar a montar a mesa aqui, ó, depois que a montagem da base acabar. Então eu vou consumir só um período de tempo, que é a quantidade de tempos da montagem da mesa. Realmente eu consigo montar uma unidade da mesa em 4 períodos de tempo, que no nosso caso aqui está em horas. Então em 4 horas eu consigo montar uma unidade de mesa, certo? Isso é o modelo para frente, né? Como eu falei, ó, a programação é puxada para frente, certo? Tá aí o porquê do nome. Eu tenho como otimizar isso? Tenho, mas essa otimização, nesse momento, não é minimizar esse tempo, fazer em menos tempo. Isso eu vou conseguir melhorando lá os meus processos, né? Fazendo um estudo de tempos e métodos. O que eu consigo fazer aqui é uma otimização de modo a que não seja gerado estoque, em que eu realize as etapas em uma sequência de que quando uma termine, a outra já comece, que me leva para o conceito de just in time, né? Vamos lá então fazer a programação para trás para entender como é que eu otimizo isso. Aqui eu tenho a mesma mesa, certo? Com os mesmos períodos de tempos e mesmas etapas. Só que agora eu vou fazer ela no modelo de programação para trás. Ó. Eu preciso novamente ter lá a minha lista de tarefas reordenadas, né? E ter também a minha linha de tempo, né? Só que agora eu já sei que demora 4 períodos de tempo para fabricar a mesa, certo? E aí, aqui é o momento 0, né? A programação para trás, como o nome diz, ela é puxada para trás, né? Eu pego do último período de tempo que eu vou utilizar e puxo para trás. Como que isso acontece? Eu tenho que ir preenchendo a execução das tarefas, as unidades de tempo, de trás para frente, analisando novamente a dependência de cada tarefa aqui na estrutura do produto. Ó. Então vamos lá. Ó. Vou puxar para trás. Então a montagem da mesa, que é a última atividade, demora um período de tempo, certo? Eu já sei que é no momento 4, como eu já fiz esse cálculo na programação para frente, então é esse período que eu vou utilizar para a montagem da mesa. Beleza. Montagem da base, ó, pela estrutura do produto, demora um período de tempo. Só que eu tenho que entender que eu tenho que estar com a base pronta antes de montar a mesa. Então, para otimizar a produção, eu vou fazer a base ó, exatamente aqui antes de montar a mesa. E demora um período de tempo. Certo? Beleza. Compra do tampo. Ó, demora 2 períodos de tempo. Pela estrutura do produto, eu vejo que eu preciso do tampo antes de montar a mesa. Certo? Como a mesa eu tenho que fabricar ela nesse momento aqui na unidade de tempo 4, o tampo eu posso utilizar 2 períodos de tempos daqui, ó. Um período, 2 períodos. Certo? Então aqui, se vocês perceberem, quando uma atividade acaba, a próxima já começa. Eu não gero estoque. O item que acabou de ser produzido em um centro produtivo, unidade produtiva da minha produção, já vai entrar para o próximo processo. Né? A produção acaba sendo puxada. Eu entro no conceito do just in time, de fazer as coisas na hora certa, na hora em que elas vão ser realmente utilizadas, reduzindo o número de estoque entre processos. Compra das pernas. Ó. Compra das pernas demora 2 períodos de tempo, só que eu preciso terminar esse processo antes de montar a base, porque a perna é utilizada na base. Ó. A base
é realizada aqui no terceiro período de tempo. Então, as pernas, eu tenho que terminar ele aqui, ó. Então, ele demora 1 período, 2 períodos, certo? E a compra das travessas, né? Demora 1 período de tempo e isso tem que acontecer antes da montagem da base. Como a base é montada no terceiro período de tempo, a compra das travessas eu tenho que realizar aqui, ó, no segundo período de tempo. Beleza? Programação para trás, como eu falei para vocês, não vai me reduzir o tempo total de fabricação do item, só que otimiza o momento certo de executar cada operação, né? Entrando no conceito de just in time. Vamos lá fazer essa comparação aqui na frente, ó. Olha, observando aqui, ó, no quadro de cima, eu tenho a programação para frente e no quadro de baixo a programação para trás. Aí eu pergunto para vocês, qual que é a melhor programação? Vamos analisar as duas. Como é um modelo muito simples, não fica muito claro essa diferença de uma forma tão grande. No próximo exemplo, eu vou fazer com um produto mais complexo, que tem mais etapas no processo produtivo, aí vocês vão ver a grande diferença que isso gera. Mas basicamente, ó, na programação para frente, ó, a compra das travessas, eu realizo no primeiro momento. Só que ela fica parada no processo produtivo até a hora dela ser utilizada para a base aqui no terceiro período. Ó. Então ela fica 1 período de tempo estocada à toa. Eu fico ocupando um espaço dentro do meu processo produtivo, dentro do meu armazém, por 1 período de tempo, que pode ser 1 dia, 1 hora, 1 mês, à toa. Isso pensando em 2, 3 unidades de travessas, ocupa pouco espaço. Mas e se são 1000 unidades que vão ficar paradas 1 período de tempo? Eu gero estoque desnecessário dentro do meu processo produtivo. Além de também utilizar o meu dinheiro nesse momento, esse dinheiro fica parado aqui à toa. Um dinheiro que eu poderia utilizar para outra coisa, né? E também o funcionário que vai realizar essa atividade, ele fica ocupado naquele momento para fazer algo que não vai ser utilizado na sequência, certo? Então eu posso utilizar esse funcionário aqui para outra atividade e na hora que realmente eu precisar dessa peça que eu vou executar a tarefa, né? Aqui também a compra do tampo, ó. Eu compro o tampo utilizando o período 1 e o 2, só que ele só é utilizado depois lá no período 4, na hora de montar a mesa. Então ele fica também, ó, 1 período de tempo parado dentro do meu processo. Eu gero estoque entre processos. Eu utilizo a mão de obra para produzir algo que não vai ser utilizado naquele momento. Eu poderia alocar essa mão de obra para fazer atividades que realmente fossem ser importantes para a sequência da produção naquela hora, para fazer coisas que eu precise para aquele momento. E o dinheiro também que eu aloco nesse recurso, que não vai ser utilizado imediatamente. Olhando aqui na programação para trás, ó, na hora que eu compro as travessas, logo na sequência, ela já é utilizada para montar a base, certo? Mesma coisa, a compra do tampo. Ó. Eu compro eles na hora certa de unir ele com a base e montar a mesa. Então eu otimizo o meu processo produtivo. Ó. Eu começo a fazer o sequenciamento de tarefas de modo que eu não gero estoque entre processos e utilizo meus recursos da melhor forma, né? Na hora certa, no lugar certo, no tempo certo. Isso me ajudando a fazer o modelo de produção puxada pelo pedido e também a me aproximar do conceito do just in time, né? Que é a produção na hora certa, a produção enxuta. Próximo exemplo eu vou fazer com um produto
com mais processos, aí essa diferença da otimização do tempo, da redução de estoques entre processos vai ficar muito mais clara, tá bom? Mas aí eu tenho que entender o seguinte, qual que é a melhor? Depende. Nesse modelo de programação para trás, eu tenho que ter uma cadeia de suprimentos confiável, de acordo com que o insumo não falte, porque como eu trabalho com o tempo bem justinho, se o meu fornecedor atrasar na minha entrega, eu vou atrasar todos os outros processos. Aqui nesse modelo não. Como eu tenho tempo de folga, se esse processo atrasar, ele não vai impactar na próxima etapa, porque eu tenho essa lacuna aqui, certo? Mas aí então, definir qual que é melhor depende se a sua empresa tem uma cadeia de suprimentos eficiente, se os seus processos produtivos são confiáveis. Aí já entra os conceitos de criar indicador de desempenho, de fazer análise de tempos e movimentos, fluxograma de processo. Aí cada empresa tem uma realidade, certo? Então, peço que as dúvidas sejam colocadas na guia de postagem. Aqui são as principais referências utilizadas para o desenvolvimento do material. E agradeço a participação de todos, tá ok? Nos próximos vídeos teremos exemplos mais profundos aí. Muito obrigado.